Tu conhece o livro Tudo o que Deixamos Inacabado? Esse livro de 2024, escrito por Rebecca Yarros, ele conta a história da Georgia, que ao se separar, né, aos 28 anos, aí de um divórcio muito conturbado, ela termina indo para o Colorado, né, passar um tempo com a família dela. E lá ela descobre aí um manuscrito ainda não terminado, né, deixado aí por sua avó, que foi uma excelente, né, uma grandiosa escritora, a Scarlett. E o livro, né, ele fala muito sobre essa questão dos possíveis recomeços da vida, né, mesmo a gente passando por tantas dificuldades. Ele aborda temas como família, como resiliência, né, como você poder superar certos medos, certos traumas para poder seguir em frente. E o livro ele mistura muito o passado e o presente, né? Ele conta a história sempre indo ao passado, voltando no presente, né? Para mostrar que ações do passado influenciam muitas vezes aí no presente, né? No que a gente tem como as nossas escolhas, os nossos medos, etc. E no passado, aliás, no presente, né? Na parte presente do livro, a gente conhece a história aí da Georgia, né? E no passado a gente conhece a história da bisavó dela, da Scarlett, né? A Scarlett, durante a Segunda Guerra Mundial, ela teve um grande amor, né? Que foi o Jameson. E eles dois, né? Mesmo em tempos de guerra, eles conseguiram aí ter um amor muito bonito, né? Muito forte. E o livro ele fala exatamente, né? Dessas duas partes aí, né? De como a vida da Georgia, né? Acaba sendo influenciada aí pelo passado, por essas coisas do manuscrito que a avó dela deixou, né, contando sobre essa história de amor. E o livro ele conta a história da Georgia, né, como eu falei, 28 anos, ela se separou do Damien. O Damien ele era um diretor muito conhecido, né, muito aclamado, e ele estava filmando aí, fazendo uma refilmagem, e ele acaba se envolvendo com uma das atrizes, né, traindo a Georgia, e ela, quando sabe, claro, termina. Mas isso fica sendo muito exposto para a mídia, né? Muitas versões, muita conversa em cima de tudo isso. E o que acaba deixando a Georgia muito machucada, né? Muito triste. Ela acaba indo para o Colorado, fica lá afastada, né? Com a família dela, fica lá por um tempo. E lá ela termina descobrindo que a avó dela, ela deixou um manuscrito ainda inacabado, né? E ela fica muito surpresa com isso. E mais surpresa ainda ela fica quando ela descobre que a editora responsável, né, pelas coisas da avó dela, decidiu mandar para a cidade um cara chamado Noah Harrison, que é aí um escritor de romances, né, best-seller e tudo mais, e que ele vai ficar responsável por escrever, né, terminar de escrever esse livro aí da Scarlett, né, que é a bisavó da Georgia. E ela odeia essa história, né? Ela acha que se tem algo inacabado é porque a avó dela quis desse jeito, porque tinha algo muito pessoal e ela não queria que ninguém mexesse, né, no livro, no caso. E também ela não se dá muito com ele, né? Ela não vai muito com o jeito desse Harrison. Fora que ela tá muito machucada ainda pelo fim do casamento dela, ela tá naquela fase que ela não confia em homem nenhum, né? Que ela não quer conversar com ninguém, ela não quer papo com ninguém. Fora que ela acha que ele também não leva muito a sério o legado da avó dela. Já o Noah, né, Noah Harrison, escritor, ele só quer mesmo a oportunidade, né, de poder homenagear a Scarlett, que é uma excelente escritora, né, e poderia ir homenagear uma escritora que ele gostava bastante, né. Então ele vê isso aí a única oportunidade de ele poder fazer, né, essa homenagem. E a Scarlett, né, o livro conta bastante sobre a história dela, o manuscrito é sobre a vida dela. Ele conta que a Scarlett, em 1940, né, ela se alistou às Forças Aéreas, às Forças Armadas, aliás, britânicas, né. Ela era uma moça muito rica e tudo mais, então ela ficou num cargo muito bom, né. Ela ficou aí como auxiliar feminina apoiando as operações aéreas britânicas, né? Ela trabalhava na sala de controle, monitorando os mapas, né? Mostrando as áreas onde estavam os inimigos. Além disso, ela trabalhava diretamente com com o batalhão da Força Aérea, né? E é nesse trabalho aí que ela acaba conhecendo o Jameson, né? Que
era um piloto da Força Aérea Britânica. E o James, ele era americano, mas ele decidiu ir lá voluntariamente, né, se alistar aí nas Forças Aéreas Britânicas, quando a Segunda Guerra começou, mesmo antes dos Estados Unidos, né, se envolver em toda a trama e tudo mais. E aí, num dia, né, o James acaba dando uma carona pra Scarlett, e eles acabam se conhecendo aí, e começa finalmente esse amor aí tórrido, né, maravilhoso entre os dois, que é marcado por algo muito ruim, né, um modo assim muito marcante, assim, triste, né, feito num tempo que era feito de muitas concessões e tudo mais, e principalmente, né, na parte do amor, né. A Scarlett aí, que não era a favor de namorar piloto, de conhecer piloto, porque ela dizia que eles morriam muito fácil, né, no tempo da guerra, acaba aí se apaixonando, né, pelo James, né, e vivendo esse amor aí que vai ficar pra ser terminado nas linhas, né, nesse manuscrito que a George acaba achando. E o livro, ele é sobre isso, né? Ele termina mostrando para a Georgia que se por um acaso ela abrir a mente dela, né? E entender que cada história é uma história, que cada pessoa é uma pessoa, ela também vai poder encontrar final felizes e não somente os tristes. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.